A Bíblia, Êxodo capítulo de número 40, eu vou continuar aquilo que eu comecei na terça-feira passada. Êxodo 40, a partir do verso de número 1. Vamos lá, estou com vontade de pregar, quer ouvir? Que bom que você sempre quer ouvir, mas no dia que você também não quiser, eu prego assim mesmo. Obrigado, Ângelo, você é maravilhoso. Eu acho que o pessoal está orando por você ali na portaria, hein? Domingo você ficou comportado. Hoje também está comportadinho. Você é tímido, né? Eu sei. Êxodo. Olha o Ângelo que faz isso comigo. Êxodo capítulo 40, verso de número 1 diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: No primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com véu. Meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar e a encherá de água. Depois porá o altar ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. E tomará o óleo da unção, e ungirá o tabernáculo e tudo quanto nele está. E o consagrarás com todos os seus pertences e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios e consagrarás o altar. E o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o suporte, as consagrarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação. E os lavarás com água, vestirás Arão com as vestes sagradas e o ungirás. E o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos e vestirás as túnicas e os ungirás como ungiste seu pai. Porque eu vejo tanta gente entrando e saindo da igreja, frequentando cultos. Talvez em alguns momentos cantando, em outros ouvindo aquilo que se canta, ouvindo a palavra. Gente dizendo assim: essa palavra é boa. Não, essa mensagem, olha pastor, que bênção, muito boa a mensagem. Alguns são mais moderninhos, dizem assim: top a mensagem, sabe? Outros são ultra modernos, falam: incrível. Mas escuta, a minha preocupação é irmos, entrar, sair, mas a gente não encontrar o nosso lugar em Deus. Entrar, sair, ouvir uma música, ouvir uma mensagem, participar de uma reunião, de um culto, mas a nossa vida não está no Senhor. A nossa vida está em qualquer outra coisa. Já teve gente que falou assim para mim: não pastor, porque quando eu estou fazendo alguma coisa na igreja, eu fico firme. Eu falei: então a vida dele se resume a fazer alguma coisa na igreja. Eu acho que ele ainda não entendeu o que é encontrar um lugar no Senhor. Existem outros que dizem: não pastor, já ouvi gente dizendo assim: o que me mantém de pé enquanto eu prego. Eu falei: acaso Deus me chamou para ser apenas um pregador? Deus me chamou apenas para trabalhar como voluntário da igreja? Ou Deus me chamou para ser seu filho amado? Ou Deus me chamou para um lugar onde Ele me quer junto dele? Lembra que quando Deus cria Adão e Eva, no princípio de todas as coisas, o homem era pleno e tinha comunhão plena com Deus. Quando ele quebra essa comunhão, esse relacionamento com Deus, há o afastamento. E aí vem uma série de maldições sobre a vida do homem. Escuta, mas Jesus ele veio para resgatar tudo isso. Nosso grande problema é que a gente está aqui dentro sem ter relacionamento com Jesus, mas a gente tem um relacionamento com a religião. A gente é apegado a uma religião, e eu quero dizer para você: a religião é insuficiente para levar alguém ao céu. A religião é falha. Pastor, o que é religião? Vem do latim religare,
Escuta, a única coisa que me liga de volta ao plano original é Jesus. E você precisa entender isso nessa noite, que existe um lugar em Jesus para você. E quando você descobre esse lugar, escuta, podem tirar o microfone, podem tirar as oportunidades, podem tirar, sabe, o serviço do voluntário que eu estou fazendo, podem me tirar qualquer coisa, mas nunca vão conseguir me tirar desse lugar que eu me encontrei com Jesus. E esse lugar é um lugar onde eu desfruto do privilégio de me tornar filho dele. Você está entendendo isso hoje? Diga glória a Deus. Agora escuta, nesse lugar onde a gente se encontra com Ele, é um lugar também onde Ele nos presenteia. É um lugar onde Ele começa a derramar algo sobre a nossa vida. E a gente começou a falar disso na semana passada. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, só repetindo o que a gente tratou na semana passada, é que a unção, ela vem depois que tudo está no seu devido lugar. Olhe para o seu vizinho e diga: a unção vai vir quando tudo na sua vida estiver no seu devido lugar. Coloque a sua vida em ordem, meu irmão. Eu lembro que eu terminei a mensagem semana passada falando sobre a gente colocar a nossa vida em ordem. Porque o texto diz que Deus chama Moisés, Moisés sobe ao alto do monte, e lá em cima do monte Deus começa a falar com Moisés e dá todo o plano, começa a desenhar e a dizer: Moisés, olha, é tudo isso que você vai fazer. E aí o Moisés desce, e o que eu acho mais interessante é o versículo de número 16, que diz assim: e tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. Escuta, quantas coisas Deus já falou para você em nossas reuniões aqui dentro, aqui nos cultos. Deus falou algo com você. Deixa eu só saber se eu estou falando para o pessoal certo meu. Você já ouviu Deus falar, te dar uma direção aqui? Acena com a mão assim para mim. Ah, ótimo, obrigado, muito bom. Agora, o que você fez com aquilo que foi a direção de Deus para a tua vida? Qual o passo que você deu? Se Deus falou assim: olha, se levante a essa hora para orar, você levantou? Olha, abandone essa prática na sua vida, você abandonou? Olha, desfaça esses vínculos, você desfez. Olha, faça esses novos vínculos, você fez. O que eu acho interessante é que Deus dá toda uma planta: Moisés, você vai fazer desse jeito, dessa forma. E o verso 16 diz: foi Moisés e fez segundo o que o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. Eu quero declarar em nome de Jesus que nós seremos uma igreja obediente à voz do Espírito Santo. A gente vai sair daqui e a gente vai colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Você está me ouvindo bem aí? O microfone está bem audível aí? Escuta, ontem eu estava com a Cristiane cuidando dela, deu remédio, fiz carinho nela, dei um beijinho nela. Ela falou: ai, fica aqui comigo na cama. Ela fica dengosa. Eu falei: meu amor, fica comigo, dá a mão. Chama as meninas. Eu falei: para com esse negócio aí, despedida não. Eu falei: não, já orei, já deu remédio, já está tudo certo, fica tranquilo, daqui a pouco vai ficar boinha aí. E aí eu botei uma pregação e estou deitado do lado dela e o pregador está falando. Ele começou a falar de algumas coisas que eu nunca tinha percebido. Sabe, alguns horários que Deus parece que visita a gente. E eu quero dizer para você, meu irmão, talvez Deus marcou um horário com você e você não está atentando para o horário que Deus marcou com você. Eu me lembro do dia que eu fui lá na casa da Cristiane para falar com o pai dela, para pedir ela em namoro. Escuta, marquei um horário. Mas eu estava tão nervoso que eu botava roupa, tirava roupa. Parecia Karate Kid, irmão. Bota casaco, tira casaco. Bota casaco, tira casaco. Os irmãos dela já tinham armado todo o cenário. Um irmão já tinha botado um gravador para me gravar. Graças a Deus que eu atrasei. Todo mundo saiu de casa. Ficou só eu e ela e o meu abençoado sogro. Aleluia, louvado seja Deus. Está na glória agora. Está com o Senhor. Escuta. Qual foi o momento que Deus marcou um encontro com você e você não foi? E às vezes a gente está dizendo: Deus, derrama a tua unção sobre a minha vida.
derrama o teu óleo sobre a minha vida. Eu lembro que eu falei na terça-feira, que eu cheguei aqui com um desejo de ungir cada pessoa com óleo e pedir a Deus, Deus, derrama uma unção sobre a vida dos meus irmãos. Mas Deus falou, não é para você fazer isso hoje, porque eu não derramo azeite em coisas que estão fora do lugar. Eu não unjo coisas que estão fora do seu devido lugar. Deus primeiro precisa que eu e você, a gente se posicione, e depois, consequentemente, a unção de Deus, ela é derramada e liberada sobre a nossa vida. Eu posso ouvir um amém seu? A segunda coisa que eu queria que você anotasse aí no seu coração: nada é usado sem ser ungido, e nada é ungido sem estar no seu devido lugar. Escuta, Deus não vai usar nada que não for ungido, e Deus não vai ungir nada que não está no seu lugar. Se você encontrar o teu lugar nele, escuta, a unção vai vir. Se você estiver no seu lugar, a unção vem. E quando a unção vem, automaticamente, naturalmente, sem que a gente faça força, sem que a gente pressione, sem que a gente fique, vamos lá, Isaac, vamos, você pode dar mais, vamos lá, Indiara, você pode servir melhor o Senhor. Escuta, quando eu estou no meu devido lugar, a unção de Deus vem, naturalmente eu começo a fluir nos dons espirituais que Ele tem liberado sobre a minha vida. Você está ouvindo isso aí hoje? E eu quero dizer para você, igreja, se você encontrar o teu lugar em Deus, você vai desfrutar de uma unção tão linda que Ele tem separado só para você. Escuta, é diferente do que Ele tem derramado sobre a minha vida, é diferente do que Ele tem derramado sobre a vida da pastora. O que Deus tem para você é peculiar, é singular, é somente teu. Deus é um Deus, sabe, de exclusividade. Ele tem algo para liberar sobre a sua vida, mas isso só vai vir se você estiver no seu lugar. Olhe para o seu irmão, diga, vá para o seu lugar, meu irmão. Escuta, não é para você mandar ele embora dessa cadeira que ele está aí. Terceiro lugar, é nesse lugar, no lugar que a gente se encontra com ele, é o lugar da provisão de Deus. Eu vou repetir, porque eu acredito que tem gente que esteja correndo atrás da provisão e você está correndo da bênção de Deus. Enquanto você corre atrás da provisão, você nunca vê nada acontecer na sua vida. Mas escuta, quando você se ocupa, Deus, qual o lugar que o Senhor tem para mim? E o teu coração se volta para isso. Não, o meu lugar é aqui. Eu vou ficar quietinho aqui. E não é automático. Encontrei o meu lugar, e aí Deus, vamos lá, unge logo, vamos lá, libera logo o que o Senhor tem para liberar, me traga logo as provisões. Não. Quando a gente vai para o lugar que Deus tem separado para nós, escuta, Deus chama Moisés para ir lá em cima do monte. E nessa montanha que Moisés sobe, o pessoal chama do Sinai, que na verdade é um complexo de montanhas, é uma cadeia de montanhas. É o complexo do Horeb, onde tem o Monte Sinai também. O Moisés sobe. Eu estava ouvindo um pastor, amigo, que já se foi. Ele foi lá nesse lugar. Ele falou, Juninho, cara, eu subi até a metade. Na metade eu não aguentava mais. Aí eu arrumei um beduíno lá, aluguei um camelo dele e subi mais um pouco. E depois eu não aguentava nem mais de camelo. E eu parei no meio do caminho. Não dava para mim não, cara. Eu falei, cara, tu foi lá e não foi lá em cima? Ele falou, se eu fosse mais um pouco eu ia morrer. E aí eu fiquei sabendo que já teve pastores que foram subir lá em cima. Coração ficou por lá mesmo. Agora pensa o Moisés, um senhor de mais de 120 anos. Sacrifício terrível para subir. Quando chega lá em cima, uma nuvem encobre. Lá embaixo ninguém tem notícia de nada. Passa a primeira semana, Deus não dá atenção. 2 semanas, Deus não fala nada. Deus só vai falar com Moisés depois de tempos. Escuta, sabe por quê? Porque para todas as coisas Deus tem um tempo estabelecido. Não é no meu cronos, não é no seu relógio, é no tempo dele. Eu e você só precisamos encontrar esse lugar que Deus já tem separado para a nossa vida. Você me entende hoje?
Em terceiro lugar, eu quero dizer para você, quando você encontrar o teu lugar, você também vai encontrar o teu lugar da provisão. Quando você encontrar o teu lugar, você vai encontrar a tua provisão. Quando você encontrar o lugar que Deus tem para você, escuta, todas as coisas vos serão acrescentadas. A gente costuma dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a gente pensa que o reino de Deus é o quê? Vem para o culto domingo, de manhã, domingo, às 18, terça-feira, 19 horas. Vou amanhã para a célula, minha célula se reúne. E a gente acha que isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Tem gente que está indo para a célula, vindo ao culto na terça, culto domingo de manhã, culto domingo à noite, e não tem provisão. Porque, escuta, ele está aqui, mas a cabeça dele está lá longe. Ele está no culto, ele está presente na reunião, mas o coração dele está longe. Ele está cantando as canções, Deus está falando assim: você me honra com os lábios, mas o seu coração está afastado de mim. Eu quero dizer para você, hoje é dia da gente alinhar o nosso coração. Hoje é dia de você colocar o teu coração no lugar onde Deus quer que você esteja, porque nesse lugar a provisão de Deus vai te alcançar. Eu posso ouvir um amém seu? Quarto lugar, eu queria que, se você está tomando nota, anotasse no lugar que Deus tem para você. A unção vai começar a fluir através da sua vida. E essa unção vai tocar a vida de outras pessoas. Não tem nada mais gratificante na nossa vida quando nós começamos a ser um instrumento de Deus para partilhar, para partir o pão. Escuta, domingo aqui eu só sentei ali e toquei junto com o Reinaldo, com o Rafael, e cantei junto com a pastora. E o culto aconteceu e foi uma benção. E se eu não tocasse, aconteceria da mesma forma. Sabe por quê? Porque alguém encontrou o seu lugar em Deus e falou: Deus, eu vou fazer a boa obra do Senhor. Qual lugar que você ainda não encontrou em Deus que você precisa estar? Abra sua Bíblia, Juízes capítulo de número 7, verso de número 21. Juízes capítulo 7, verso 21. Juízes capítulo 7, Gideão, ele está organizando um exército que a princípio tinha 32 mil homens. E aí Deus olha e fala assim: Gideão, tem muita gente. Se eu der vitória para vocês, vocês vão dizer que foi a força de vocês. Então, Gideão, é o seguinte, vamos fazer uma seleção. Fala assim: quem é tímido, quem é medroso, ou em alguma versão que você goste mais, quem é covarde, vai embora. Cara, foi um monte de gente. Olha o que diz o texto, verso 3: apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo, quanto? 22 mil e 10 mil ficaram. Pensa você na liderança de 32 mil pessoas. E aí você vai para um combate, Cristiano. E aí nesse combate Deus fala assim: ô Mário, tem muita gente. Manda quem é tímido e medroso ir embora. O Gideão talvez estivesse esperando, eu vou falar, vai meia dúzia embora. Ele falou: olha, quem é tímido, medroso, quem é covarde, pode ir embora. 22 mil pessoas dão as costas para Gideão e vão embora. Ele fica com 10 mil. Aí Deus vira para o Gideão e fala assim: ainda tem gente demais. Você pode imaginar um líder ouvindo: mas Deus, já foi 22 mil pessoas, só tem 10 mil. Exército dos midianitas é como, sabe, gafanhoto, não dá nem para contar. Com 10 mil a gente já vai ter tanta dificuldade. Aí Deus fala: Gideão, vamos fazer o segundo teste. Leva esses homens para um ribeiro. O homem que pegar a água e trouxer até a mão e beber e lamber igual um cachorro, igual um cão, você separa de um lado. E aquele que se debruçar na água para beber, você separa do outro. E aí, os homens que pegavam a água e traziam até a boca, lambendo igual um cão, foram 300, ficaram de um lado.
E os outros 9.700 que desceram, se agacharam, se prostraram para beber água, ficaram do outro. Gideão pensou, esses 300 aí vão meter o pé. Deus fala, Gideão, manda 9.700 embora, é com esses 300 aí que eu vou dar vitória. Pastor, por que Deus estava fazendo isso com Gideão? Só por uma coisa, porque tinha gente que estava no meio, mas não estava posicionado no seu lugar. É melhor a gente ter 300 que estão posicionados e compreende, essa é a minha posição, esse é o meu lugar, e é com esses que Deus vai entregar chaves, é com esses que Deus vai entregar palavras, é com esses que Deus vai entregar revelações dos céus, é com esses que Deus vai entregar um tempo de vitória, meu irmão. Eu pensei que fosse com uma multidão. Não, é com quem encontrou o seu lugar. Olha o que diz o versículo de número 21. Você está aqui, verso 21. E permaneceu cada um aonde? Escuta, os 300 compreendiam, cara, tem um lugar que eu tenho que ocupar, tem uma posição que eu não posso abrir mão dela, tem um lugar que é específico para mim, essa é a minha área de atuação, eu preciso atuar aqui. Escuta, tem um lugar aqui nessa igreja para você. Eu não posso ocupar o seu lugar, eu estou ocupando o meu. Escuta, parece que a gente precisa apanhar, passar por algumas situações para a gente aprender algumas lições. No início do ministério eu achava que eu era suficiente ou autossuficiente para fazer tudo. Com esse tempo de ministério eu reconheço que eu não posso fazer tudo. Escuta, a nossa igreja é bem pequena, irmão. É uma igreja pequenininha. Eu não consigo fazer tudo numa igreja desse tamanho. E a gente está orando dizendo, Deus nos dá um espaço maior, nos dê mais gente, traga mais pessoas, traga mais famílias, traga mais jovens. Pastor, está errado orar? Não, e eu vou continuar orando por isso. Eu clamo ao Senhor todos os dias, Deus me entrega as famílias desse bairro, me entrega os homens de Realengo, me entrega os jovens de Realengo. Eu vou cuidar deles, mas eu compreendo que eu não posso sozinho. Eu preciso de gente, que não serão muitos. A figura dos 300 que falam, pastor, aqui é o meu lugar. Deus me chamou para isso e eu vou fazer isso. Deus me chamou para isso e eu vou fazer isso. Deus me chamou para esse fim e é isso que eu vou fazer aqui. Você está entendendo isso hoje, meu irmão? Permaneça no seu lugar. Volte lá para o Êxodo 40. O reloginho é inimigo aqui da gente. Tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que nele está, e consagrarás com todos os seus pertences e será santo. Versículo de número 15 diz assim: e ungirás como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdote. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. O verso de número 11, é isso que eu estava procurando, diz assim: então você vai ungir a bacia e o suporte, e você vai consagrar. E aí o versículo começar a se mover. Escuta, quando eu e você nos movemos debaixo da mesma unção dele que está sobre a nossa vida, os mesmos feitos que ele fez vão acontecer através da minha vida e da sua. Você compreende isso? E aí talvez tenha gente que diz assim: pastor, mas se pipocar um processo aqui, eu estou fora. Outro dia eu estava conversando com alguns. Falou: pastor, de demônio eu tenho medo. Escuta, é porque a gente ainda não experimentou dessa unção. Porque no dia que a gente experimentar dessa unção, manifestou um demônio, você só vai mandar embora na autoridade do nome de Jesus que está sobre a sua vida. Você não vai ser nem melhor ou pior do que qualquer outro.
você só vai exercitar aquilo que a unção te habilita. Se não me engano, em 1 João capítulo 2, versículo de número 20, diz: vós recebestes a unção que procede do santo, e essa unção vos ensinará a respeito de todas as coisas. Escuta, tem uma unção de Deus para ser derramada sobre a minha vida e a sua. Então, número 1, coloque a sua vida, a sua casa, a sua família. Coloque o teu coração em ordem. O que está em desordem, hein? O que está fora do lugar? Talvez você esteja operando fora daquilo que é a tua jurisdição. Talvez você esteja agindo fora daquilo que é propósito de Deus para a sua vida. Eu já falei aqui algumas vezes, eu vou repetir isso, irmão. Eu não sirvo para fazer outra coisa. Se me colocar como administrador de uma empresa que tenha milhões, eu vou falir essa empresa. Não é porque me falta capacidade intelectual, é porque eu não fui chamado para aquilo. Aquilo vai ser um fardo tão pesado, aquilo vai me trazer tanta angústia para minha alma, aquilo vai trazer um peso tão grande. Eu posso ter valores no meu bolso, eu posso ter dinheiro, recursos para comprar o que eu quiser, mas escuta, eu não serei um homem feliz. Sabe por quê? O que me faz pleno e feliz é estar no lugar onde Deus separou para a minha vida, é eu fazer exatamente aquilo que Ele me escolheu para ser. E eu vejo um monte de gente dentro da igreja. Irmão, já era para você estar lá na frente. Já era para você estar experimentando de coisas muito maiores em Deus. E aí a gente vai entender o que Paulo vai escrever. Ele diz assim: olha, já era para vocês estarem comendo uma comida sólida, mas ainda há necessidade de vocês tomarem leite. Sabe por quê? Porque aquela igreja estava fora do lugar. É tempo da gente ir para o lugar, irmão. Olha para o seu vizinho e diz assim: é tempo da gente amadurecer. A gente só vai para o lugar quando a gente amadurece. Quando a gente é criança, a gente fica de pirraça, batendo o pé, falando: não, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Se o Senhor não me der isso, eu vou embora, Deus. Escuta, chegou o tempo da gente tirar as fraldas, irmão. Chegou o tempo da gente parar de ser crente fraldinha, irmão. Chega da gente ser crente chupetinha, que fica me dá isso, me dá aquilo. Chegou o tempo da gente amadurecer e a gente mudar a chave e dizer: Deus, o que o Senhor quer de mim? O meu plano era esse aqui, mas eu abro mão dos meus planos. Uma canção que se cantava muito tempo atrás que dizia: abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti, eu abro mão dos prazeres, das minhas vontades. Será que você hoje está disposto a gritar essa canção e dizer: Deus, eu abro mão de tudo isso, porque eu quero a tua vontade, eu quero encontrar esse lugar no Senhor? Abra a sua Bíblia, Atos capítulo de número 2. Gideão leva os 300 para um lugar. E no lugar que Gideão chegou, tinha livramento e vitória. Eu quero dizer para você: no lugar que Deus quer te levar, tem livramento e tem vitória para a tua vida. Eu estou tão ansioso por uma vitória, eu estou correndo tanto atrás de uma vitória. Escuta, para de correr atrás da vitória e vai correr atrás do seu lugar. Vai achar o teu lugar em Deus. Atos capítulo 2, versículo de número 1, eu já vou encerrar a mensagem. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, aonde? No mesmo lugar. Agora olhe para mim. Pastor, o que era estar reunido no mesmo lugar? Era só uma simples reunião. Não mesmo. Não era uma reunião qualquer onde eles estavam reunidos. Número 1, eles estavam reunidos porque Jesus deu uma ordem. Ele diz assim: olha, não se ausentem de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Escuta, eles estavam ali para obedecer. Só consegue encontrar o lugar aqueles que vivem em obediência ao Senhor. Segundo lugar, pastor, porque não era uma reunião qualquer? Porque todos aqueles que tinham andado com ele, escuta, estavam sendo perseguidos.
Por isso que estava tudo trancado, portas trancadas, janela trancada. Eles estavam ali trancados porque existia ameaça. Quem andou com o homem da Galileia, quem andou com Jesus, o Nazareno, a gente vai pegar e a gente vai acabar, vamos prender eles. E aqueles homens, 120 homens e mulheres, estavam todos reunidos no epicentro do negócio, em Jerusalém, aguardando uma promessa. E diz assim, Diego, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Monta esse cenário aqui. 120 pessoas sentadas. Passam 50 dias. No 50º dia, o dia de Pentecostes, a turma reunida. De repente, tempo que eu não determino, tempo que eu não controlo, tempo que eu não vou premeditar, é daqui a pouco, é hoje. Hoje vai acontecer. Eles só estavam ali em obediência. Não sabiam que dia, que hora, nem que momento era. Vão ficar reunidos. Do lado de fora, perseguição. Do lado de dentro, obediência. De repente, Márcia Ângela, não era um vento. Aí tem gente que diz assim, não, é um vento. Não tinha vento. Um som como de um vento. Agora pensa comigo, tudo trancado, tudo fechado, de repente um som de vento forte, enche toda a casa. Primeiro sinal, sinal sonoro. Segundo sinal, sinal visível. O texto diz, versículo de número 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. O primeiro sinal eles ouvem, o segundo eles veem, mas o terceiro eles sentem. O versículo 4 diz assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Escuta, meu irmão, que hoje de repente aconteça. A minha oração é que, meu Deus, que seja hoje. Como a música que a gente canta, que seja hoje, que seja agora. Mas eu não posso determinar esse tempo. Esse tempo, sabe, ele é estabelecido de acordo com os nossos posicionamentos. À medida que eu me posiciono, escuta, eu aproximo esse tempo de um derramar de unção sobre a minha vida. Quanto mais perto do lugar, mais próximo eu estou de viver esse momento. Quanto mais eu estou com o coração sensível para obedecer, mais próximo eu estou de experimentar de algo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração de homem nenhum. Quanto mais eu estou determinado no meu íntimo a obedecer aquilo que é a ordem de Deus para a minha vida, mais apto eu estou para viver essa unção que Ele tem para nós, para mim e para você. Você entende isso hoje, querido? Eu quero muito orar junto com você. Pastor, para quê? Para que essa unção desça. Se ela descer sobre a sua vida, receba. Mas a minha oração é para que a gente se posicione. A minha oração é por um posicionamento. A minha oração é para que a gente esteja aqui. E meu irmão, a gente tema e trema de estar aqui.